eu sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal. É domingo, na metade do mês, passamos um pouquinho, mas eu vou falar do Corcunda de Notre Dame, o vídeo intermediário, como está indo a leitura. Mas antes de dar sequência, queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Estamos lendo o Corcunda de Notre Dame no mês de março. Passei do primeiro terço do livro, eu estou exatamente terminando o livro 5, ele é dividido em livros, são 11 livros, mas quando você começa a ler o livro, me causou uma certa estranheza, que talvez também aconteça com vocês. Por quê? É um romance histórico, e aí o Victor Hugo capricha mesmo nessa característica, a pesquisa dele é muito extensa, e ela traz aí muitos detalhes, tanto de referências cruzadas, de personagens que você não faz a menor ideia, assim como uma parte realmente importante de arquitetura. Ele era expert em arquitetura e coloca isso com uma riqueza de detalhes fantástica. Tanto é que esse livro é estudado nas faculdades de arquitetura, porque não é para principiantes, não, isso aqui é profissional. Então ele tem esse tipo de característica que é do Victor Hugo, né? Trazer a história de uma forma profunda e rica, trazer as paixões dele de forma detalhada, que é a arquitetura, e mais, a gente vai também passear pela alquimia. Tudo ele faz com um primor que é assim incrível. Então, para começar aqui um pouquinho a história, eu preciso dizer que esse livro é uma história dentro da história, né? O narrador reconhece pra gente que ele está no século XIX, lá nos idos de 1828, né? O romance ele vai ser publicado em 1830. Só que a história que ele nos conta tem muito a ver com a data. O Victor Hugo nos conta uma história que acontece em 1482, num 6 de janeiro, que, se não me engano, é dia de Reis. E Paris acaba parando para ver uma comemoração que era bem típica dessa época. Ou seja, a história toda, gente, é o Victor Hugo, no século XIX, retratando o que acontecia no final da Idade Média, o começo aí do Renascimento. Então ele fica resgatando e reconstruindo detalhes, tanto da história como da arquitetura de Paris e da Notre Dame. Então a gente precisa se acostumar com essa ideia, né? Essa transposição que ele faz no tempo, fazendo com que a gente conheça. Imagina, gente, é uma época que o Brasil ainda não tinha sido descoberto. E você vai descobrir uma Paris que já tinha camadas e camadas e camadas de história. Ele vai tirar as camadas, vai lá para o século XV contar o que acontecia em Paris. E ele faz isso como se ele estivesse assistindo a esses fatos, a esse 6 de janeiro. O primeiro capítulo, então, descreve era uma peça que tinha sido escrita por um poeta que vai ser nosso primeiro personagem a ser introduzido na história, que é o Pierre Gringoire. Ele tem uma história triste pra caramba. Aliás, todo mundo tem histórias tristes nesse final de Idade Média, é muito sofrida a vida, né? A maior parte deles são pessoas que se fizeram sozinhos porque são órfãos, os pais morrem e eles têm que se virar da forma que dá. O Pierre de Gringoire não é diferente, órfão, pobre demais da conta, mas ele acaba encontrando alguma ajuda no Claude Frollo, que é o arquidiácono, que está aí bem presente na história. Ele encontra aí alguma ajuda e vai aprender a ler e escrever, e aí se torna um poeta. Mas é uma coisa assim, um contrassenso total, ele é paupérrimo,
miserável e ele escreve. E ele faz essa peça, porque era uma tradição muito forte nesse Dia de Reis ter essa apresentação do mistério, eles chamam de mistério. E ele ia ganhar dinheiro com isso, só que aí você já vai começar a trama, a apresentação é um fracasso, porque todo mundo interrompe, aí chega um cardeal, aí chega o Quasímodo, né, o Corcunda de Notre Dame, então tudo interrompe a peça dele. E o público, que não estava nem muito afim de assistir, queria meio que tumultuar a coisa, assim, dos estudantes ali de Paris, querem tumultuar, eles acabam se divertindo com esses personagens que entram para assistir a peça, que ninguém assiste coisa nenhuma. Até um determinado ponto, que quando entra o Quasímodo é a gota d'água. E é carregado aí como se ele fosse o rei dos bufos, alguma coisa assim, e vai desfilar pela cidade. Bom, mas eu tenho que voltar para esse primeiro capítulo. Aí a gente vai ver um pouco do tom da história, do romance histórico, né? Que é muito forte. Ele vai se valer de referências cruzadas o tempo todo, personagens, pessoas, nomes, fatos dessa Idade Média, a França e além da França. E se você não tem notas de rodapé na sua edição, essa aqui é forrada. Elas são fundamentais para que você entenda o que está acontecendo. Gente, precisa tomar um fôlego nessa parte para conseguir entender isso e tem que fazer uso dessas notas. Senão, fica bem complicado. Com as notas fica ainda uma leitura um pouco truncada, né? Porque você tem que parar a cada momento para entender o que ele quis dizer com aquilo. Às vezes ele só faz uma brincadeira com os nomes, a sonoridade dos nomes em francês. A gente também não consegue, eu pelo menos não consigo acompanhar isso, preciso da nota de rodapé, ou ainda latim, ele se vale do latim o tempo todo. Então são essas características que fazem com que a gente precise das notas de rodapé, mas se esforcem e passem por esse primeiro livro. Ele tem essa característica muito densa, né? Que vai ser toda essa apresentação da peça, que tem bastante significado e vale a pena a gente prestar atenção. Além da gente já ser introduzido ao Quasímodo e a Esmeralda, dois grandes personagens dessa história. Além, é claro, do Pierre de Gringoire, que também tem vários, não existe o personagem principal, são vários personagens. Aí quando você passa para o livro 2, gente, dá uma mudada, ele intercala essa apresentação de personagens com um teor histórico forte, ele intercala com ação. Então no capítulo, ou melhor, no livro 2, é ação. Então o Pierre de Gringoire começa a andar pelas ruínas ali de Paris, depois do fracasso da peça dele, e aí ele vai seguindo a Esmeralda. Gente, essa parte que ele segue a Esmeralda pelas ruas, porque a Esmeralda, gente, é uma menina de 16 anos, uma cigana, que enlouquece todo mundo. Ela é linda, ela é talentosa, ela tem uma cabritinha que vai com ela, fazendo truques, ela suscita todo tipo de emoção. Ela também é acusada de feitiçaria por fazer aquela cabritinha performar, né, truques de circo, coisas do gênero. E a gente vai ver, vai ter a introdução aí do personagem do Claude Frollo, que é o arquidiácono super poderoso, que criou o Quasímodo e o irmãozinho mais novo dele. Ele tem uma paixão pela cigana e você, assim, eu ainda tô no primeiro terço e ele não reconheceu isso, mas tá na cara, porque na apresentação dela na praça, ele fica falando impropérios pra ela, não impropérios palavrões, mas já acusando-a de determinadas coisas, que você vê que é uma paixão frustrada. Para mim tá bem claro isso. Bom, Quasímodo também nos é apresentado logo nesse começo, Quasimodo, né? Quasímodo vem do latim, se não me engano, que é o quase. Ele quase deu certo, ele é uma aberração, totalmente deformado, né? Foi abandonado na igreja, ele tinha uns 4 anos, num saco amarrado,
as pessoas queriam queimá-lo, assim, as beatas que foram lá ver essa caixa, que eram deixadas as crianças não desejadas, ele quase foi queimado por elas, mas o Claude foi lá, que é o arquidiácono, pega essa criança e vai criá-lo, né, porque ele tá criando o irmãozinho dele, que acabou de ficar órfão. Ele também acha que tem que criar. O Claude, ao que parece, ele vai ser um personagem mais vilão da história, assim como o próprio Quasimodo. Mas você vai entendendo o porquê também, né? Ninguém aí na história, pelo que eu tô percebendo, é um personagem vilão ou mocinho. Todos têm os dois componentes o tempo todo, como todo mundo, né? A gente tem lados bonitos e lados sombras, todos os personagens dele também, então tem uma riqueza aí fantástica, e olha que eu só tô no primeiro terço, hein? A gente também vai conhecer nessa saída do Gringoire pelas ruas seguindo a Esmeralda, ela vai conhecer o Phoebus de Châteaupers, que é um exemplar da guarda, né? Um soldado que vai salvá-la do Quasimodo e do Frollo. Olha só, porque os dois tentaram agarrá-la e ela é salva por esse soldado, que ela se encanta imediatamente, porque ele é um tipão, né? E ele a protege, né? Ela quer se sentir protegida. Gente, essa caminhada e esse livro em especial é muito legal. E você vai conhecer os submundos de Paris, a primeira parte aí dos submundos de Paris, o que eles chamam, acho que, de Pátio dos Milagres, que seria hoje uma favela aqui no Brasil, né? E ele vai desmascarando os personagens. Então ele é atacado por 3 indivíduos, tipo um manco, um cego e não lembro, outro, um cheio de feridas. Quando ele vê, o manco tá andando, o cego enxerga e não tem ferida nenhuma. São todos personagens que caminham aí pelas ruas de Paris, ganhando dinheiro, enganando as pessoas, né? Gente, o que acontece aqui, né? A gente tem um autor que é muito histórico e muito apaixonado por arquitetura. Então, a gente vai para os próximos livros, a gente vai encontrar descrições de Paris medieval e da catedral fantásticas, assim, vai descrever cada mínimo detalhe. Então, são capítulos que você pode achar monótonos, porque tem um quê de monótono, mas se você for investigar essa beleza, se interessar por esses aspectos, você vai passear pelas ruas de Paris no final da Idade Média. Isso é uma coisa incrível também. O que mais que a gente pode ressaltar? Eu comecei um pedaço onde ele está falando da invenção da prensa, do livro impresso, né? Que o Frollo, que é da igreja, tá morrendo de medo porque ele acha que vai ser o final da igreja. E mais, ele acha que vai ser o final da arquitetura. Enfim, eu tô nesse pedaço ainda, mas aí eu acho que é um pouco da posição como o Victor Hugo enxergava o clero, né? Ele vai morrer totalmente anticlerical. E a preocupação dele com a arquitetura, com a história que a arquitetura nos conta. E aqui ele faz uma grande defesa à catedral que estava dilapidada. E ele consegue, em 1844, após a publicação desse livro, que comecem as obras de restauro, que se estendem até 1864. E a gente conhece a catedral como ela é graças a isso, porque ela ia ser demolida. Olha só. Gente, é muita coisa, acho que eu já falei demais. Então é uma leitura densa em alguns aspectos, né? A gente precisa das notas, mas passem por isso e entrem nessa trama e visitem a catedral e visitem Paris no final da Idade Média. É algo assim que não tem preço. Victor Hugo é genial. É uma leitura que exige uma concentração, que exige aí um esforço, exige uma boa edição com essas notas, mas tendo tudo isso em mãos e tendo essa vontade, vale muito a pena. É isso. Então vamos lá, seguir. Faltam 2 terços para mim e a gente se vê
no próximo vídeo.